verdade, eu comecei a acompanhar mais o que vocês estavam fazendo, porque na ocupação de São Paulo havia vários alunos meus lá da Universidade de São Paulo. E eles me convidaram para dar uma aula pública. E eu já tinha, era uma tese que eu já tinha imaginado já há um tempo. Quer dizer, quando aconteceram os movimentos no mundo árabe, né, parecia que aquilo era uma espécie de modelo de nova forma de mobilização, né, porque tinham três grandes características muito interessantes. Primeiro, eram movimentos que não se organizavam a partir de partidos ou de organizações clássicas, do tipo sindicatos e coisas dessa natureza. Havia uma espontaneidade de organização muito impressionante. Quer dizer, isso, de uma certa maneira, se inscrevia dentro de uma compreensão mais ampla, que acho que está muito presente entre todos aqui no Brasil também, de que a forma partido, ela acabou. Um certo modo de organização das lutas políticas acabou. E alguém tem que falar isso de maneira muito clara, né? Alguém tem que assumir um pouco esse luto, né? Então me parecia que esses movimentos eles partiam dessa questão, uma questão muito interessante, que era, no fundo, quando eles começaram a pipocar na Europa, nos Estados Unidos, no fundo era a seguinte ideia: a nossa democracia parlamentar, ela tem limites muito evidentes. Certo? Então a questão toda é por que nós não conseguimos chegar numa democracia real? O que está faltando para a gente conseguir chegar numa democracia real? Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, que me parecia também muito interessante, era o fato de que a ponta de lança do movimento eram jovens, pelo menos da idade de vocês, 20 e poucos anos. Então, no mundo inteiro foi assim. E quando essas coisas acontecem, com a extensão que ocorreu, ou seja, aconteceu em Tunis, Cairo, Tel Aviv, Atenas, Roma, Madrid, Nova York, Santiago. Quando a coisa acontece dessa maneira, é porque ela pode ir lentamente, ela pode ir aos poucos conquistando uma coisa aqui ou outra lá, mas é muito difícil que ela reflua. Quer dizer, quando você tem um movimento tão articulado em vários lugares do mundo, certo? Uma repetição em vários lugares do mundo, é porque, esse é o terceiro ponto que eu queria insistir, existe um nível de descontentamento, de desencanto social hoje, inimaginável há 10, 15 anos atrás. Eu lembro quando eu tinha uns 20 e poucos anos, era começo dos anos 90, existia um discurso da euforia em relação à globalização, em relação ao novo mundo que estava aparecendo depois da queda do Muro de Berlim, certo? Um mundo onde, se você tivesse coragem de assumir o risco, se tivesse coragem de inovar, você certamente venceria na vida e coisas dessa natureza, né? Hoje, ninguém mais acredita nisso. Quer dizer, no Brasil ainda você tem um caso um pouco atípico, mas fora do Brasil, quer dizer, existe uma ideia de que os nossos filhos vão ter uma vida pior que a nossa. E a nossa vida é pior do que a vida dos nossos pais. E quando uma sociedade faz esse tipo de julgamento, porque aí qualquer coisa pode acontecer. Você abre um espaço onde qualquer coisa realmente efetiva pode ocorrer. Porque as pessoas entram num nível fundamental de desencanto. Quer dizer, hoje vocês têm o direito de se desencantarem. Eu lembro, 15 anos atrás, a gente não tinha direito de estar desencantado. Então, todos esses elementos me parecem que são elementos muito importantes na configuração lenta, que vai ser lenta e trabalhosa, de um novo momento de mobilização social que está se anunciando. Tem uma questão, para iniciar uma provocação, assim, que o fato de você ter participado das aulas, ter dado uma aula pública, né, em São Paulo, estar aqui em diálogo com um movimento que é articulado nesse sentido simbolicamente com o mesmo movimento, como você acabou de explicar, já revela que você considera esse movimento, embora ele não tenha efetividade política ainda, ou enfim, tenha potencial de alguma forma, você considera algum potencial ou algum simbolismo, alguma dimensão desse movimento, é evidente. Por isso você tenta olhá-los e até
interagir com eles de alguma forma. Mas nas aulas de São Paulo, você sempre fala vocês, você sempre fala esses movimentos, é sempre o outro. Isso reflete a distância, por exemplo, do pensamento acadêmico e tal, ou é uma coisa pessoal de que você acha que há sujeitos nesse movimento que você não se encaixa, ou não, ou é apenas um sinal? Não, na verdade o que eu acho é que, bem, acho que tem duas questões muito interessantes. Primeiro, como é que a universidade deve se posicionar em relação ao movimento dessa natureza. Veja, eu acho que há um déficit muito brutal, principalmente nessa nova geração de universitários, que diz respeito mais ou menos ao seguinte: todos, eu posso falar isso dos meus colegas, todos acreditam mais ou menos o seguinte: quer dizer, a gente está sendo pago para ser bons profissionais. Então, quer dizer, por mais que você tenha lá suas preocupações, suas questões, o fato importante é você mostrar que você é um bom pesquisador. Você é um bom pesquisador, aí o que vai acontecer? Você vai ter lá o seu colóquio, você vai poder organizar seu colóquio, vai poder lançar sua revista, tal. Agora, de fato, ter uma participação no interior do debate da opinião pública, todos têm medo. Eu acho isso uma coisa absolutamente inaceitável, porque há uma bela tradição no Brasil de participação dos universitários no interior da vida nacional. Poderia lembrar para vocês, quer dizer, nós aprendemos a ler o Brasil, a compreender os problemas brasileiros, graças a gente como o baiano Milton Santos, né, Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido, Darcy Ribeiro, são todas pessoas que... Talvez você veio um pouco mais pra frente. É rápido. Não, acho que são todas pessoas que entendiam que a função do intelectual era uma função de articular uma articulação muito importante entre universidade e sociedade. Essa articulação está se perdendo. E isso de uma maneira extremamente preocupante em vários sentidos. Quer dizer, eu acredito que boa parte de vocês devem ser universitários. Quer dizer, eu acredito que um bom universitário é aquele que deve, de fato, ser um bom profissional enquanto você vai desenvolver a sua pesquisa da maneira mais forte e precisa possível, mas alguém que tem a capacidade de entender quando alguma coisa ocorre. E é muito engraçada essa situação, quer dizer, quando vocês fazem esses tipos de movimentos, o que se coloca, principalmente do ponto de vista da imprensa, nada está ocorrendo. Não tem nada acontecendo. Por isso que eles têm que criar uma caricatura, sabe? Por isso que eles têm que mostrar lá o sujeito que não sabe o que diz, não sabe o que fala, sabe? Mostrar que tem poucas pessoas aqui, que tem poucas pessoas ali, que no fundo eles estão lá meio sem saber, eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque todos têm um desespero muito grande de dizer o mais alto bom som, não há nada ocorrendo e nada vai ocorrer. É importante que as pessoas acreditem que nada vai ocorrer. Agora, esse é um dado, me parece que essa é muito a função da universidade, que é entender quando um acontecimento ocorre. Quer dizer, entender quando existe uma possibilidade em germe, né, e apontar, falando, aí alguma coisa pode acontecer. Né, porque o pior pecado que nós podemos fazer é não acreditar no possível. Ou seja, existe uma possibilidade. Todos nós sabemos que a revolução não é para amanhã, né, que há uma dificuldade intrínseca, inerente, de conseguir repolitizar a sociedade, colocar novas pautas para a sociedade, levantar novos processos, necessidade de novos processos de discussão, de uma outra estrutura da nossa democracia. Todo mundo sabe a dificuldade. No entanto, vocês sentiram a possibilidade de que nesse momento, graças a uma série de convergências, algo pode ocorrer. Então, nesse sentido, eu acho que a primeira função é de fato dizer isso, algo pode ocorrer. Agora, quando eu falo vocês, é simplesmente para dizer, mas assim, quem pegou no pesado, quem saiu na rua, montou a barraca, ficou todo dia, embaixo de chuva, embaixo de sol, são vocês. Quer dizer, ou seja, não só a responsabilidade, mas o ímpeto, mas a coragem de, vocês podiam estar em casa, trabalhando cada um na carreira de cada um de vocês, se preocupar com a carreira de cada um de vocês estão aqui.
dizer, tentando pensar quais são as condições para se reconstruir a ideia de política, né? Para além de movimentos organizados que não conseguem mais fornecer as bases de mobilização que vocês acham absolutamente necessário. Bem, nesse sentido, acho que o que é mais importante nesse processo é dizer, assim como vocês, várias pessoas pensam a mesma coisa. Cada uma dessas pessoas deve agir da maneira como elas são capazes de agir. Quer dizer, se existem pessoas que estão na imprensa e escrevem, então vocês devem escrever. Se existem pessoas que dão aula, vocês devem mobilizar dentro das universidades. Quer dizer, se a gente conseguir, de uma certa forma, organizar um conjunto de práticas que cada vez mais se complementam, esse processo vai ganhar cada vez mais visibilidade. E o fato dele ganhar mais visibilidade é fundamental porque se tem uma coisa que é absolutamente partilhada por todos, se tem uma coisa que nós descobrimos nesse ano, que é absolutamente partilhada por todos, é que em todas as partes do mundo existe um desencanto profundo em relação àquilo que nós podemos esperar do nosso sistema econômico, aquilo que nós podemos esperar do nosso sistema político, aquilo que nós podemos esperar das nossas formas sociais de vida. Existe um desencanto profundo. As pessoas podem, bem, fala-se bem, mas esse desencanto parece que não tem proposta, parece que é o puro desencanto. Eu diria, na verdade, pessoas que dizem isso têm medo do desencanto, têm medo dessa negatividade interna que aparece quando as pessoas olham para si mesmas e falam: não, eu não acredito mais, eu não quero mais acreditar. Porque quando isso acontece, a primeira coisa que ocorre existem duas maneiras de agir. Existe uma maneira de agir que é a maneira você age para não pensar. Você age o mais rápido possível para não ter que pensar, para não ter que olhar, deixar o pensamento operar aquilo que ele sabe fazer, ou seja, colocar em marcha uma força crítica que te faz começar a se perguntar sobre, afinal de contas, quais são os verdadeiros problemas, quais são os verdadeiros pressupostos, certo? Ou seja, se o pensamento não faz isso, ele não consegue fazer aquilo que é a sua função, ou seja, agir no sentido mais forte do termo. Há certos momentos onde nós agimos para não pensar, mas há certos momentos onde nós pensamos porque nós sabemos que o pensamento é a forma mais forte de ação, porque ela reconfigura completamente o quadro das possibilidades. O pensamento reconfigura completamente o quadro das respostas possíveis. Vejam, chega a ser uma piada, quer dizer, falam desses movimentos como os de vocês. Bem, mas eles não têm proposta. Nós estamos diante da maior crise econômica que o mundo conheceu desde 1929. Uma crise que começou há 3 anos atrás e todas as respostas à crise foram patéticas, absolutamente patéticas. Todas essas pessoas que olham para esses movimentos e dizem que eles não sabem o que fazem, são as primeiras a não terem sequer ideia da extensão da gravidade do problema. Veja o caso da Grécia, é uma completa piada. Quer dizer, há quase 1 ano atrás todo mundo sabia que a Grécia não conseguiria pagar a sua dívida, que eles iam entrar em calote, que não havia nenhuma condição, era impossível que um país que estava nesse nível de dependência e entrando numa recessão profunda conseguisse sair pelo menos num prazo de 10 anos. Todos agiram como se não soubessem de nada. Ou seja, eles só têm respostas padrão, que já não servem mais. Eles repetem compulsivamente essas respostas para que qualquer tentativa do pensamento reconfigurar o campo do possível seja eliminado de uma vez por todas. Então o que vocês fazem nesse tipo de situação? Vocês falam, a primeira condição para a verdadeira ação é o verdadeiro pensamento crítico. Vocês colocaram questões em todos esses movimentos que são as verdadeiras questões. Por exemplo, que tipo de sistema político é esse que permitiu uma crise dessa magnitude? Isso não é só uma crise econômica, isso é uma profunda crise política. Ou seja, que tipo de sistema é esse que não só não consegue responder aos verdadeiros desafios, mas deixou uma coisa dessa natureza acontecer? Quer dizer, como é que você pode imaginar, certo, que um sistema político desse pode ter sobrevida? Ele tem que morrer junto com a crise, ele tem que ir embora junto com a crise. Quer dizer, essa crise ela é uma crise política, é uma crise econômica, social. E é uma crise social, é uma crise das nossas formas de vida. Quando vocês absorvem, trazem
questões, por exemplo, pautas ecológicas, né? Pautas ligadas por exemplo, a hábitos, costumes sociais. O que vocês estão entendendo não, mas veja, quando uma crise acontece, é toda uma forma de vida que vai se desagregando lentamente. Vocês estão percebendo isso? Bem, quando a gente percebe isso, a primeira coisa que é preciso fazer é dizer não. É dizer não de uma maneira rotunda, de uma maneira forte, certo? Porque é a força desse não que vai permitir, no segundo momento, que as verdadeiras possibilidades se concretizem. Agora vejam que coisa engraçada. Fala-se que o movimento dessa natureza não tem proposta. Bem, eu posso listar para vocês pelo menos umas 5 propostas extremamente precisas e claras, certo? Como por exemplo, em Santiago, qual era a proposta? Educação pública, gratuita e de qualidade. Eu não conheço nada mais específico do que isso. Porque eles entenderam que, bem, quando o Chile cresce, porque o Chile está lá, crescendo a 6, 7% ao ano. Quando o Chile cresce, o governo diz que não pode dar dinheiro para educação, porque se der dinheiro para educação, bem, tem uma crise econômica que vai chegar e o Estado vai ficar sem dinheiro. Quando o Chile não cresce, eles dizem que não pode dar dinheiro para educação porque não tem dinheiro. Ou seja, em nenhuma situação você tem dinheiro para educação pública. Então o que eles fizeram? Eles entenderam que uma modificação estrutural no sistema educacional é uma verdadeira revolução do ponto de vista econômico. Porque para o governo conseguir garantir educação pública para todo mundo, ele tem que fazer uma reforma tributária onde ele taxa os ricos, pega o dinheiro dos ricos e coloca o dinheiro dos ricos na educação pública. Ou seja, mais impostos para os ricos, mais benefícios para os pobres. Vejam, isso é uma proposta extremamente precisa. Bem, quando os indignados espanhóis falavam, bem, esse sistema de democracia parlamentar, ele faliu junto com o sistema econômico. A gente quer uma democracia real. A gente quer, por exemplo, o que aconteceu na Islândia. Na Islândia, os bancos islandeses deram calote na Holanda e na Inglaterra. Aí o governo holandês e o governo inglês exigiu que o governo islandês cobrisse o calote dos bancos. O parlamento aprovou a exigência. Só que o presidente da Islândia é um cara um pouco mais sensato. Existe uma lei na Islândia que diz que o presidente, mesmo sendo um regime parlamentarista, ele pode pegar uma lei que foi aprovada pelo Congresso e colocar em consulta popular. O que ele fez? Ele colocou em consulta popular. 2 vezes. O povo disse 2 vezes, a gente não paga. Como se diz o ditado, quem paga a orquestra, escolhe a música, né? Fala, bem, já que vai ser a gente que vai ter que pagar de novo, a gente decide, não paga. Veja, quando os indignados na Espanha falaram, a gente quer uma politização das decisões econômicas. Ou seja, a gente quer que as decisões econômicas saiam dessa esfera restrita e venham para cá. Né? Se o governo vai pegar 150 bilhões de dólares, certo? Do Fundo Monetário Internacional, ou seja, eu vou pagar esse dinheiro durante 1, 2 gerações. Então eu quero decidir. Não tem nada mais preciso do que uma proposta dessa natureza. Quando o pessoal em Tel Aviv botou 300 mil pessoas na rua para dizer que os aluguéis estavam insuportáveis, que eles queriam um Estado do bem-estar social de novo, ao invés do Estado de Israel ficar gastando com as colônias, eles deviam reconstruir o Estado social, que era a proposta inicial da formação do Estado de Israel. O que eles estavam dizendo? É uma proposta extremamente precisa, ou seja, quem tem propostas mais precisas hoje do que essas pessoas? Vocês entendem? Quer dizer, na verdade, existe uma espécie de articulação midiática, mas eu diria que não é por causa de censura, e isso é pior. Não é censura, é simples preconceito. É porque eles de fato acreditam que eles subiram na vida, né? que eles conseguiram deixar lá a universidade, conseguiram atingir um patamar de vida bem sucedida. Eles olham para pessoas como vocês e dizem, esses aí não querem passar pela máquina de moer que eu tive que passar, né? Eles não querem assumir aquilo que eu tive que assumir para chegar até aqui. Na verdade é uma maneira que eles têm de eliminar uma questão para eles mesmos, que é, poxa, mas será que o preço que eu paguei valia? Será que o preço que eu paguei para estar nesse lugar, para dizer essas coisas, para limitar meu pensamento, valeu? Porque se vocês mostrarem uma outra alternativa possível, o que eles vão olhar e falar, porra, mas eu gastei minha vida no lugar errado.
Então eles têm que a todo momento dizer, não, isso não existe, não pode existir, em hipótese alguma. Então voto, quer dizer, esse é pior do que a censura, é um simples preconceito. Então,